Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 24, vamos ler até o versículo 32. Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 24. Podemos ler, se os irmãos quiserem acompanhar aqui no show. Marcos, capítulo 13, a partir do verso 24, diz assim: Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Amém. Essas palavras estão num contexto que precisamos observar desde o verso do capítulo 13, em que Jesus está no templo de Jerusalém e sai do templo para o Monte das Oliveiras, que fica de frente de Jerusalém. Mas antes de sair do templo, os seus discípulos, encantados com aquela construção, com aquela obra magnífica, com toda aquela riqueza, com todo aquele poderio que o templo expressava na sua magnitude, elogiam-no diante do Senhor Jesus. E então Jesus aproveita esta oportunidade que seus discípulos encantados estão no templo e com tudo aquilo que era o sistema do templo, para lhes dizer: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Com isso, Jesus estava dizendo que não apenas o prédio, com todo o seu poder, com toda a sua magnitude, com toda a sua expressão de glória, seria destruído, como também aquele sistema, aquele tipo de religiosidade, aquele tipo de governo religioso, aquele tipo de manifestação religiosa, aquela opressão que era feita pelos sacerdotes a partir do templo, também seria destruído, também acabaria. E Jesus então vai para o Monte das Oliveiras, os seus discípulos o seguem, e os seus discípulos então querem saber quando que isso vai acontecer, quando vai ser destruído o templo, quando que aquele sistema vai ruir, como tudo isso vai acontecer. Então Jesus começa a explicar aos seus discípulos e vai dar a resposta. A resposta está no último versículo que lemos, que nem os anjos sabem, nem o Filho sabe, senão somente o Pai. Mas ele dá algumas pistas sobre algumas coisas. Por exemplo, sobre a destruição daquele templo, sobre a destruição de Jerusalém. Que aquela geração não passaria antes que aquelas coisas que ele acabou de dizer, que a destruição do templo acontecesse. De fato, aconteceu no ano 70, algumas décadas depois, alguns anos depois, o templo foi destruído e a cidade toda destruída, aquelas pedras ruíram. Como Jesus havia dito, não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam, e de fato aconteceram. Quando Marcos escreve o seu Evangelho, havia uma grande perseguição também, uma grande tribulação sobre os cristãos na cidade de Roma. O
imperador Nero havia colocado fogo na cidade e havia culpado os cristãos, botado a culpa nos cristãos. E a partir daquela culpa, daquela acusação que o imperador fez, que os cristãos eram responsáveis pelo fogo que foi ateado na cidade, surge então uma grande perseguição, uma grande tribulação. Muitos cristãos são presos, torturados e mortos e sofreram grandemente. Jesus também vai dizer aos seus discípulos que cuidado com os falsos profetas. Várias vezes nesse texto ele vai dizer: cuidado com os falsos profetas, porque eles estarão no meio de vocês, eles falarão com vocês, eles estarão no meio dos discípulos, eles estarão no meio da igreja, e eles vão ensinar coisas que eu não ensinei. Eles vão falar coisas que não estão corretas dentro da mensagem do Evangelho que lhes entreguei. E esta foi e sempre será uma grande ameaça para a igreja. O ensino de um Evangelho que não é o que Jesus nos entregou. O ensino sobre um Jesus que não é aquele que os evangelistas nos anunciaram, que os apóstolos nos anunciaram e que viveu entre nós. É muito comum sermos alvos de mensagens diferentes. É muito comum ser construído na nossa mente uma mensagem, um perfil de Jesus, uma ideia do Evangelho que não está presente nos textos bíblicos. É muito comum que isso aconteça com profetas, seja por meio das músicas, seja por meio das pregações, seja por meio da internet, em suas mensagens. É muito comum até nos cultos das igrejas sermos alvos de uma mensagem que não está de acordo com o Evangelho, que podemos encontrar no texto bíblico, que podemos encontrar nos evangelistas, que podemos encontrar nas cartas apostólicas, daquilo que o Novo Testamento nos ensina. Por exemplo, é muito comum que falsos profetas tentem nos persuadir que Jesus não sofreu, que Jesus não sentiu dor, que sem Jesus não sentiu angústia, que Jesus não foi torturado, que ele não chorou, que ele não sentiu dor, que ele não sentiu a angústia da morte, que não tenha desejado que passasse dele aquele cálice. É muito comum sermos persuadidos a crer num Cristo que não sofreu, que não teve um semblante de dor, como muita gente acredita, ou não acredita no Cristo com o semblante de dor. Mas como Jesus não teve semblante de dor? As chicotadas que ele tomou não lhe causavam dor. Quando Lázaro morre, ele não fica triste. Quando ele está no Getsemane, ele chama os seus amigos para vigiar com ele, ele não está angustiado. Quando ele sua gotas grossas que pareciam de sangue, não eram gotas de sangue, mas pareciam de sangue, tamanha intensidade da sua angústia, do seu suor, ele não sofreu. Qual era o semblante de Jesus naquela hora na cruz? Era um semblante de sorriso? Ele estava alegre, rindo? Não, irmãos. Cremos no Cristo que sofreu, cremos no servo sofredor. O Evangelho de Marcos se concentra a nos ensinar sobre o Jesus que sofreu, o Jesus que morreu por nós, o Jesus que deu a sua vida por nós. Como a gente pode cantar que não crê no Cristo com semblante de dor? Eu não entendo isso. Certamente eu não entendo que Bíblia estamos lendo. Que Evangelho estamos lendo? Jesus sofreu sim. Jesus deu a sua vida sim pelos nossos pecados. Ele morreu. Ele foi angustiado. Ele, como ser humano, como diz a carta aos Hebreus, ele sentiu todas as dores que o ser humano sente. Ele sentiu todas as angústias. Ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi um homem de dor, como o profeta Isaías já profetizava. Homem de dores. Nenhuma beleza havia no seu rosto para que o desejasse, de tamanha a angústia que o seu rosto passava. Um homem de dores. Mas a gente não crê no Cristo com semblante de dor? Que evangelho é esse que nós cremos? Então Jesus já advertiu seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Cuidado, porque eles virão até vocês e ensinarão coisas que não são a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nesse trecho ele vai nos alertar: cuidado, cuidado. E aí ele continua nos dizendo sobre a tribulação que eles passaram e que a igreja passa e sempre passará. Como ele disse,
não passará essa geração sem que essas coisas, sem que essas tribulações, sem que essas angústias, sem que a perseguição aconteça. E a igreja vive em todas as suas gerações perseguições. A igreja vive em todas as suas gerações a dor e o sofrimento de viver a vida e o evangelho. Jesus traz o alento aos seus discípulos, dizendo: olha, essas coisas vão passar. Por mais que sejam duras as tribulações, por mais que sejam duras as angústias e as perseguições, mas isso tudo passará, mas a minha palavra não vai passar. Esta palavra não passará. Os sofrimentos passarão, as angústias passarão, as perseguições passarão, mas a minha palavra não vai passar. E essa é a nossa esperança, de que as palavras de Jesus, que nos promete a restauração, que nos promete o reino de Deus, que nos promete a sua vinda, esta palavra não passará. Mas a nossa geração e todas as outras não passará sem que esteja o sofrimento, a perseguição e a dor por causa de Jesus. Jesus também vai dizer aos seus discípulos, e Marcos vai trazer para nós e para a igreja do seu tempo também, que os poderes, as potências dos céus seriam abalados na sua vinda. O sol seria abalado, as estrelas seriam abaladas e a lua seria abalada. E a gente não pode esquecer que a igreja, nos dias de Marcos, estava dentro de um império romano. E esse império romano cria no sol invictus, no sol poderoso. Eles criam o sol como uma divindade, eles criam o sol como um imperador, como um Deus imperador. E a palavra de Deus vai nos dizendo que esses poderes, essas potências seriam abaladas. O sol que eles criam ser uma divindade seria abalada. A lua que eles criam ser uma divindade seria abalada. As estrelas, os planetas que eles criam ser uma divindade. Até hoje os nomes dos planetas têm o nome das divindades romanas. Seriam abaladas. E no final, quem sobraria? É muito interessante Jesus falar sobre a sua vida, pois ele diz, olha, o sol com a sua plenitude vai cessar, a lua, ou seja, aquilo que vocês creem, os deuses que vocês creem, cairão todos. O imperador, o império que diz ser o filho de Deus, que diz que é o Deus, vai cair tudo. E o que vai restar? O Filho do Homem. É o que o texto diz, o sol escurecerá, o sol vai ser abalado, a lua vai ser abalada, a estrela vai ser abalada. E quem é que vamos ver? Quem apenas vamos ver? Quem apenas aparecerá? Quem é o único que ficará? O Filho do Homem. O Filho do Homem é o único que aparecerá e que estará, e que virá, e que estará. E diz o texto que ele vai mandar os seus anjos a chamar para si, a recolher os eleitos, os escolhidos dos quatro cantos da terra. Na sua vida, o Senhor reunirá os seus eleitos para estabelecer o seu reino, e o sol não terá mais esse poder que os romanos acreditavam, somente o Filho do Homem aparecerá. Mas há uma advertência nas palavras de Jesus a respeito do vigiar. Sempre quando essa advertência é feita, vigiar, é em alusão à vinda de Jesus. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, porque Ele virá na hora que não esperamos. Vigiai é uma advertência a respeito da sua vida. E Ele vai nos dizendo mais coisas sobre o nível das perseguições, o nível das angústias, o nível das tribulações. Assim como nós sabemos que o verão está próximo, nós saberemos que a vinda do Senhor está próximo por meio dos sofrimentos, das dores e das perseguições. É o que ele disse. Assim como nós olhamos para a figueira e sabemos que o verão está próximo, assim também, ao olhar para a nossa perseguição, para as angústias, para os sofrimentos da igreja, saberemos que Ele está às portas, saberemos que Ele está próximo.
E com isso, Marcos vai nos trazendo as palavras de Jesus, que advertiu os seus discípulos para a sua vida e preparava os seus discípulos para a perseguição, para o sofrimento, para as tribulações que viriam. Mas ele dá a luz da esperança. O Senhor virá. Fiquem firmes, fiquem apercebidos, fiquem vigilantes, que o Senhor virá e quando Ele vier, Ele vai recolher todos os escolhidos. Ele vai chamar para si. Ele vai tomar para si. É isso que muitas vezes traduz a palavra arrebatar, mas significa tomar para si. Ele vai ajuntar para perto de si. Ele vai ajuntar para si. Ele vai tomar para si. E essa é a nossa esperança, que o Senhor virá e as potências serão abaladas. As potências dos céus, as potências das divindades escritas pelos homens, as potências dos governos, todos serão abalados e só restará o Filho do Homem. E Ele vai nos chamar, Ele vai nos recolher, Ele vai nos convocar, Ele vai nos ajudar para perto de si. Que essas palavras sejam palavras de consolação para nós, porque diante da mesa do Senhor, nós celebramos a morte de Jesus, nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus, mas também nós celebramos a sua vida. Amém. Também celebramos a sua volta. Também celebramos que o Filho do Homem virá sobre as nuvens e todo o olho verá. E Ele vai recolher todos os seus, cada um dos seus será recolhido por Ele, ajuntado. Todas as potências serão abaladas e só restará o Filho do Homem. É isso que celebramos diante da mesa do Senhor. Jesus morreu, Jesus sofreu, Jesus teve semblante de dor, porque Ele sofreu as dores dos nossos pecados. Ele sofreu as dores do amor de Deus. Ele sofreu a morte que era a nossa morte. Cremos que Jesus sofreu sim. Cremos que Jesus morreu sim. Cremos que Ele deu a sua vida por nós como ser humano, sim. Esse é o Jesus que cremos. E é esse Jesus que nós celebramos nesta manhã. Amém? Que Deus abençoe nossa reunião desta manhã, nossa celebração, e que possamos louvar o Senhor. Vamos ficar de pé e dar graças pelo pão, dar graças pelo